Então, o nosso encontro hoje aqui é com o objetivo de apresentar essa maquete que eu fiz com todo carinho, com a ajuda da minha digníssima esposa, Dona Antônia da Silva Carvalho Martins, que me ajuda nessas empreitadas da vida, com o objetivo de repassar melhor os conteúdos para os colegas da nossa faculdade, certo? Então, o tema principal do nosso encontro aqui hoje é falar a respeito dos planos de delimitação, plano de secção, eixos do corpo humano e posição anatômica, certo? Então, eu peguei e distribuí esses conteúdos nessa maquete e a gente vai começar inicialmente falando um pouco a respeito da descrição anatômica. Então, na descrição anatômica, observem o indivíduo na posição de pé ou ortostática, os membros superiores distendidos lateralmente ao tronco e as palmas das mãos voltadas para a frente, membros inferiores unidos, pés paralelos e porção distal dos pés voltados para a frente. Esse é o plano de descrição anatômica e que deve ser pensado toda vez em que você for analisar o corpo como um todo ou alguma estrutura desse corpo para estudo anatômico, certo? Depois disso, falando aqui um pouco a respeito dos eixos do corpo humano. O que são os eixos? Eixos são linhas imaginárias que passam no centro dos planos. Ele pode considerar os planos de delimitação ou os planos de secção. Então, aqui nós temos um eixo látero-lateral, ou simplesmente látero, onde esse eixo passa do plano lateral, no caso aqui, tendo como visão o boneco anatômico, ele sai do seu lado direito para o lado esquerdo. Então, é um eixo látero-lateral, ou simplesmente látero. Aqui você já tem um eixo longitudinal, certo? Onde, no caso, ele passa no centro dos planos superior cranial, inferior plantar ou podal. Aqui você já tem um eixo antero-posterior, ele passa no centro dos planos anterior ventral e posterior ou dorsal. Eu posso resumir os eixos de tal forma que eu use somente os planos de secção. No caso, o eixo látero, ele passa no centro do plano sagital. O eixo longitudinal, ele passa no centro do plano transversal. E o eixo antero-posterior passa no centro do plano frontal ou coronal. Certo? Temos aqui agora o quê? Os chamados planos de secção ou planos de corte, que são planos utilizados para que você possa promover a dissecação de peças para estudo futuro. Temos aqui o plano que corta o corpo ou peças anatômicas em lados direito e esquerdo, que é chamado sagital. Se no caso ele passar na região da sagita, que é a porção mediana do corpo, eu chamo de plano sagital mediano. Então temos aqui o esquema mostrando os bonequinhos. Esse que está em decúbito dorsal, você está em secção sagital mediana, e esse, na posição ortostática, você está em plano sagital. O próximo plano seria o plano frontal ou coronal, que divide o corpo em posterior e anterior. Ele pode ser em qualquer região, sendo que sempre você vai ter duas porções, uma anterior e outra posterior. Observem o corte no bonequinho. Aqui você tem o plano transversal, que divide o corpo em superior e inferior. E também pode ser feito o plano de corte em qualquer região do corpo, certo? Ou da peça anatômica. Para cada uma dessas exibições aqui do eixo, aqui nós temos um mapazinho orientando os eixos, da mesma forma em que aqui também você tem um mapazinho mostrando os planos de secção, certo? Aqui nós temos os planos de delimitação, que são planos que passam tangente às superfícies corporais. O que passa na região do dorso, plano posterior ou dorsal. O que passa na região anterior, nós denominamos de plano anterior ou ventral.
certo? Veja que nós temos um plano tangente à lateral esquerda do boneco anatômico, é chamado de plano lateral esquerdo, e o que passa à esquerda do boneco anatômico, plano de delimitação lateral direito, certo? Observe a peça mostrando a posição em que se encontra o plano. Veja que essa está localizada posteriormente ao bonequinho, lado direito do bonequinho, lado esquerdo do bonequinho anatômico, e aqui ele está numa visão anterior do bonequinho anatômico. Da mesma forma, nós temos aqui um mapeamento mostrando esses planos de delimitação. E, completando, nós temos o plano de delimitação superior ou cranial, que passa tangente ao crânio, e o plano de delimitação inferior, plantar ou podálico, que passa tangente à planta dos pés. É interessante que nós tenhamos o conhecimento a respeito desses planos de delimitação, secção e eixos, para que você possa identificar os vários movimentos, em que plano eles ocorrem e também ao redor de que eixos. Se você, por exemplo, analisar o eixo longitudinal, ele vai permitir movimentos rotacionais. Rotação para a direita, rotação para a esquerda, certo? Se você analisar o eixo lateral, você vai ver que ele permite movimentos para frente e para trás. E se você tomar por base o eixo antero-posterior, você terá movimentos para a direita e para a esquerda. Tendo conhecimento desses eixos, eu vou ter o quê? Que os movimentos que forem feitos, tomando por base o eixo antero-posterior, são movimentos de adução ou abdução, e são feitos no plano frontal ou coronal. Se tomarmos por base o eixo látero-lateral, os movimentos são feitos no plano sagital e podem ser designados de flexão, extensão, hiperextensão ou hiperflexão. E quando o movimento é feito ao redor de um eixo longitudinal, você tem os movimentos rotacionais. Rotação medial, rotação lateral, rotação para a direita, rotação para a esquerda. Então eu espero ter contribuído com o meu trabalho e essa explanação para que os colegas, tanto vocês que estão aqui presentes na nossa aula, como os colegas que futuramente virem o nosso vídeo, para que esse contribua para o conhecimento a respeito dos planos de delimitação, secção e eixos do corpo humano. Muito obrigado.